Bom dia, meu nome é Fernando e hoje continuamos falando sobre decoradores. Vamos ver como lidar com funções que possuem argumentos e que retornam valores. Na aula anterior, criamos alguns decoradores, mas eles recebem somente funções que não têm nem argumentos e não retornam nada. Por exemplo, aqui está o nosso decorador doTwice. Ele repete a ação da função decorada. Vamos usar esse decorador para decorar a função sayWe na figura. Para decorá-la, basta usar uma anotação. Lembrando que a anotação consiste da arroba mais o nome do decorador. Se invocarmos a função, veremos que a string é impressa duas vezes. Vamos tentar agora decorar uma função com um argumento. Essa função cumprimento na figura. Se invocarmos a função decorada, o que será que acontece? Obtemos uma mensagem de erro. Você quer tentar ver o que essa mensagem quer dizer? Se quiser, pode parar o vídeo para tentar entender o que diz a mensagem. Em essência, ela está informando que a função wrapper não recebe argumentos, ou em inglês, take zero positional arguments. Só que estamos passando um argumento para a função decorada, a função cumprimento, que no final das contas será substituída por wrapper. Assim, o número de argumentos não combina. Mas é possível tornar esse decorador mais geral. Para isso, precisamos indicar que wrapper pode receber um número variável de argumentos. Aqui está a nossa nova versão de wrapper. Assustadora, não é? Nós agora temos essas declarações de argumentos com asteriscos. Em essência, estamos falando que wrapper é uma função variádica. Isso é, uma função que pode receber qualquer quantidade de argumentos, uma quantidade variável de argumentos, daí o nome, função variádica. Esses asteriscos, que a gente acabou de ver, são chamados operadores de empacotamento. Operadores de empacotamento permitem atribuir os elementos de uma estrutura iterável a uma lista e dão a Python uma certa habilidade de fazer algo que em programação funcional é muito comum, o casamento de padrões. Ainda que dessa forma nós tenhamos uma maneira limitada de fazer casamento de padrões, mas note que em Python 3.10 a linguagem já traz suporte a casamento de padrões, mas isso é outra história. Por exemplo, podemos atribuir os elementos de uma tupla a diferentes variáveis. Cada variável agora possui um valor na posição correspondente da tupla. Isso é uma forma de casamento de padrões. Note que estamos especificando o padrão que descreve uma tupla de 3 variáveis do lado esquerdo dessa atribuição. E do lado direito da atribuição, temos de fato um padrão, que é uma tupla de 3 variáveis. Assim, é possível casar esses dois padrões. Mas e se tentássemos casar esses dois padrões abaixo? O padrão do lado esquerdo descreve uma tupla com 3 elementos. E o padrão do lado direito é uma tupla com 4 elementos. Bom, nesse caso, os padrões eles não casam e teremos um erro em tempo de execução. Mas podemos especificar um padrão com uma quantidade variável de elementos. Fazemos isso exatamente com o asterisco. Esse padrão casa com qualquer iterador, até um iterador vazio. As variáveis de tamanho fixo, isso é, A e B, vão casar com os elementos de tamanho fixo na tupla. E o que sobrar vai casar com o padrão asterisco C. Se tentarmos imprimir essas variáveis, então obteremos dois escalares, isso é, valores primitivos, e um tipo composto, isso é, a lista que vem do restante da tupla. O asterisco pode ser usado em diferentes partes da especificação do padrão, não somente no final. Por exemplo, aqui estamos atribuindo os elementos do meio da tupla ao padrão asterisco C. Só que não dá para usar múltiplos asteriscos na mesma expressão. Outra coisa bacana, podemos casar o asterisco com qualquer iterador, listas, tuplas, strings, tudo vai funcionar. Aqui, por exemplo, estamos usando uma string. Bem, com isso acabamos de ver o que significa o asterisco, args, na declaração de wrapper.
Essa expressão denota uma lista formada pelos primeiros argumentos que a função recebe. Mas ainda falta ver o que significam os dois asteriscos na frente da variável kwargs. Esses dois asteriscos indicam o empacotamento de dicionários. Por exemplo, considere essa expressão, que desempacota um dicionário dentro de outro. No final das contas, obtemos um dicionário com 3 elementos. Então, voltando à nossa função, deixa eu mudá-la um pouco, só para ficar mais fácil para entendermos o que o empacotamento vai estar fazendo aqui. A primeira declaração de argumentos com o asterisco args indica qualquer número de argumentos posicionais. Uma chamada como esta, com 3 argumentos, vai gerar essa saída. Aqui estamos imprimindo cada argumento em separado. É o mesmo que invocar a função print, com 3 argumentos. E o duplo asterisco? O que será que ele faz? Ele nos permite passar argumentos com palavras-chave. O que estamos fazendo, em essência, é formando um dicionário a partir desses argumentos. Esses argumentos, com palavras-chave, são chamados argumentos nominais, porque a chave do argumento funciona como um nome, segundo ao qual podemos referir a ele. E dentro da função wrapper, estamos caminhando por esse dicionário, imprimindo os valores passados. Veja que aqui estamos iterando sobre os valores armazenados nesse dicionário. Mas podemos iterar sobre as chaves também e usar as chaves para recuperar os valores. Você conseguiria imaginar o que imprimiríamos nesse caso? Aqui estamos imprimindo todos os pares de chaves e valores armazenados no dicionário. Note que podemos combinar argumentos posicionais e argumentos nominais. A parte posicional continua sendo passada via o asterisco args. E a parte nominal é passada via o duplo asterisco. Uma coisa importante saber é que não podemos colocar argumentos posicionais após algum argumento nominal. Por exemplo, aqui estamos colocando um argumento posicional após o primeiro argumento nominal. Nesse caso, teríamos um erro de sintaxe, avisando que há um argumento posicional após um argumento nominal. Mas, enfim, voltemos ao nosso decorador. Agora temos uma função wrapper capaz de receber argumentos posicionais e argumentos nominais. Note que esses nomes, args e kwargs, são somente nomes. A gente poderia usar outros nomes e não teria problema algum. Então, essa nova especificação é capaz de lidar com funções com argumentos. Basta agora anotar a função com o decorador. E agora conseguimos fazer a função, por exemplo, operar 2 vezes, usando o nosso decorador doTwice. Podemos também lidar com funções que retornam valores. Por exemplo, aqui está um decorador que faz a composição de uma função com ela mesma. Veja que podemos decorar funções que recebem somente um argumento nesse caso. Assim, estamos limitados a funções com somente um argumento. A nossa função double agora vai multiplicar um valor por ele mesmo 4 vezes, em vez de 2 vezes assim que nós a utilizarmos decorada. E, de novo, precisamos de funções que sejam capazes de lidar somente com um argumento nesse caso, pois func recebe um valor que ela mesma retorna. Se tentarmos decorar essa implementação de sum, por exemplo, teremos um erro, pois falta um argumento. Caso sum seja capaz de receber um argumento somente, então nosso decorador vai funcionar normalmente. Veja que nesse caso estamos usando um argumento default para termos uma função capaz de receber somente um argumento. E com esse último exemplo, concluímos a segunda parte da aula sobre decoradores. Se houver ficado dúvidas, não hesite em me escrever ou também se você quiser enviar críticas ou sugestões.